ele vem sozinho com o visto de procura de trabalho, mas depois, de forma correta, pretende trazer a esposa, o filho e o filho da esposa de outro relacionamento. E ele queria saber se isso é possível, se tem alguma dificuldade, por ele não ser o pai biológico da criança. Tá, vamos lá. A pergunta, ela é pequena, mas a resposta é gigante, tá? Porque ela tem vários dobramentos. Eu vou tentar aqui resumir, né? Você puxa minha orelha, viu, José? Que você sabe que eu gosto de falar igual uma matraca, se deixar eu vou falando aqui e não paro mais. Qualquer coisa, você volta aí que você está viajando, já foi muito longe. Mas vamos lá, devagar. Primeira coisa, ele estar vindo agora para Portugal de forma correta, com visto adequado, eu já dou os meus parabéns para ele, que esse é o melhor caminho, tá? Então, hoje não vale a pena ir de forma irregular. Então, ótimo. E o pensamento dele em trazer todo mundo, mais uns parabéns. É isso aí, a pessoa, né, é bom que a família vá toda regular. Agora, a gente tem os detalhes. O primeiro é a tipologia do visto, tá? Então, a esposa dele consegue aplicar para o próprio pedido de procura de trabalho, sem problema nenhum. Entretanto, os menores não conseguiriam, tá? Porque o visto de procura de trabalho, ele não permite... Só te interromper. Ele quer trazer com o reagrupamento familiar, posteriormente, depois. Não é no mesmo dia que fez. É posteriormente. Entendi. Então, falando que ele já fez essa pergunta em outra live, é por isso que eu sei os detalhes. Ele vai vir primeiro e depois, posteriormente, ele vai, com o reagrupamento familiar, trazer as demais pessoas da família, né? Entendi. Então tá, então agora já ficou mais curta a resposta. Nesse caso, então, se ele quer com reagrupamento, tem duas opções, né? A primeira opção, que seria a melhor de todas, porque já todo mundo já chegaria com agendamento, tudo certinho, era conseguir um agendamento na AIMA. Esse agendamento hoje, infelizmente, ele carece de vagas. Hoje a gente tem mais uma forma de pedir reagrupamento, tá? E ela também tem alguns desdobramentos, mas o primeiro seria esse. Ele pediria essa permissão primeiro à AIMA. A AIMA, ela emitiria para ele como se fosse uma carta dizendo que ele está apto a reagrupar a família. Ele enviaria essa carta para a família e a família conseguiria pedir, junto à VFS, ao consulado, morando ainda no Brasil, o visto D6, visto de reagrupamento familiar. Porém, para que ele consiga fazer isso, ele precisa receber mais de um ordenado mínimo mensal. Ele precisa receber um ordenado mínimo para ele, 50% desse valor pela esposa e mais 30% por dependente, tá? A questão do dependente ser ali afiliado, né, não tem problema desde que o casamento dele seja formal. Agora, ele precisaria receber tudo isso para poder recuperar. Rainer, mas aí eu não recebo. Como é que eu faço? Bom, você tem que comprovar, então, por algum motivo, que a sua composição da renda familiar seria suficiente para eles também. Com reservas financeiras, eu tenho uma reserva aqui por mais 6 meses, que compensaria nessa diferença que eu não tenho. Eu tenho um bem aqui prestes a vender, enfim. Aí tem que justificar isso para conseguir essa carta. Agora, José, essa primeira forma, que é uma forma mais tradicional, seria melhor, porque aplicando para o visto de reagrupamento familiar, no caso o visto D6, eventualmente o visto dos familiares, todos viriam com agendamento, passariam na imigração sem problema nenhum, com muita tranquilidade, né? Eu digo via de regra, porque alguns vêm sem agendamento, nesse caso vai ter que ligar, mas pode ligar a qualquer tempo, né? De qualquer forma, essa é a vantagem, mas, por outro lado, conseguir essas vagas pode demorar. Isso pode demorar 1 ano, 2 anos, e ficar 2 anos longe da família, a gente sabe que às vezes é um pouco doloroso. Então, essa é a primeira forma. A segunda forma de solicitar reagrupamento familiar, ela é diretamente em Portugal, tá? Então, esse primeiro que eu falei é o artigo 98, número 1, né? Pediu o D6, a família morando no país de origem, não morando em Portugal. E essa segunda forma que eu vou falar agora é o artigo 98, número 2. Ambos estão na legislação. O 98, número 2, ele já pode ser feito, né, de 2 formas ainda, né? Mas em breve vai ser uma forma só. Hoje, ele pode ser feito pelo portal da AIMA, ou seja, online, e não precisa ter vaga aberta, mas ele tem uma regrinha que eu vou falar. E a outra forma seria por telefone, né? Telefone tem que conseguir vaga para reagrupar. Nessa primeira forma do portal, a família, então, viria a Portugal para conhecer o país, para ver se realmente se adapta. Nesse caso, a esposa, por exemplo, poderia vir com visto de procura de trabalho, tá? Porque aí a renda que ele precisaria comprovar
no ordenado dele seria menor, e assim ela também entraria com visto, e só as crianças, né, para ali se adequar, conhecer se está certo mesmo, tudo certinho. Pronto. Entrou para se adaptar. Gostou. Vai ficar mesmo? Vai fazer o reagrupamento? Ótimo. Então, agora que todos estão residindo em Portugal, as crianças poderiam pedir reagrupamento se ele tem autorização de residência convencional, a CPLP, por enquanto, não permite, convencional, e uma das crianças precisa ter 5 anos de idade. Tá? Então, entre 5 e 10 anos de idade. Essa é a regra. Se hoje, né, no dia que está gravando esse vídeo, porque isso vai ser, vão ter etapas, depois vão estender para outras pessoas. Se hoje essa criança tem entre 5 e 10 anos, ele poderia reagrupar, né, se a esposa veio sem visto, no caso, a esposa e todas as crianças. Mesmo que a outra tenha mais ou tenha menos, não importa. Se uma das crianças tem entre 5 e 10, pode reagrupar toda a família. Se a esposa veio com visto, não precisa reagrupar a esposa, então ele precisa comprovar menos dinheiro, porque ela vai ter a alteração de residência dela completamente autônoma em relação ao visto de procura de trabalho. E ela mesma, por exemplo, se quiser optar CPLP ou como ela quiser fazer, então ela tem essa facilitação. Então, essa seria uma das formas, né, as duas formas possíveis, 3, na verdade, falei 3, né, uma seria o 98.1, que é o visto D6, e a outra 98.2, porém, se a criança tem entre 5 e 10, pelo portal, se ela não tem, por telefone, tá bom? Legal, doutor. Muito bom, bem esclarecido. Tem algum vídeo no seu canal sobre reagrupamento familiar? Tem. Nós temos um vídeo no canal, tá na parte 1, tá? Porque a gente está esperando agora o governo ir liberando as outras etapas. Assim que ele for liberando, a gente vai fazer um tutorial gratuito também, ensinando como que entra no portal, né? A gente também está tendo aquele feeling, quando a gente sabe, toda vez que tem um portal novo, tem um errinho ou outro, então estou colhendo ali as dúvidas de quem deixa no comentário, eu emiti o Duque aqui, mas não aceitou ainda, o meu aceitou, será que eu posso fazer assim? Então a gente vai colhendo tudo, vai tentando tentar entrar em contato com a própria repartição, com a AIMA. Quando a gente precisa fazer alguma diligência, junta todo mundo, por exemplo, junto aqui processos de vários clientes, vou lá e despacho um dia na AIMA, converso diretamente com a gente, ou ainda por e-mail, ou ainda por telefone, ou ainda pelo e-mail da ordem. Nós, advogados, inscritos regularmente em Portugal, obviamente, tem que avisar isso, que as pessoas às vezes pensam assim, advogado, se o advogado está escrito na China, pode advogar em Portugal? Não, tem que ser advogado de Portugal, tá? Então, assim, nós temos um e-mail específico que a gente consegue esse contato e eles sabem que é da própria ordem, porque tem que OA, né, e tem o número da nossa ordem direitinho. Então, ali, teoricamente, a gente tem que ter ali uma precedência em resposta. Não é sempre que resolve, mas é uma das tentativas que a gente tem. A gente sabe que hoje a AIMA tem um desafio muito grande, né, o governo, de uma certa forma, ele tem uma proposta de tentar regularizar todo mundo aí no próximo ano, tá? Todo mundo aí que está com manifestação de interesse agarrada, que reagrupamento. Esse foi o primeiro pontapé para tentar desmaterializar todos os processos.